E aí, minha gente, aqui é Vivian Amorim e tá começando mais um programa Arena Uninasal. E o tema de hoje é como melhorar a questão da mobilidade no Brasil. Para falar sobre isso, a gente recebe o professor, arquiteto e urbanista Ivan Marques. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado. É um prazer estar aqui, Viva, na Arena Uninasal. E eu espero poder contribuir com esse tema, né? Um tema tão caro para as nossas cidades e nós precisamos olhar com atenção. Não tenha dúvidas. E para colaborar também com aquelas dicas preciosas para a nossa redação, professora Fernanda Pessoa. Olá, obrigada por mais uma semana. Estamos juntas. Professor Ivan, vamos começar falando como a gente consegue melhorar o engarrafamento desse nosso Brasil. Então, nós precisamos entender primeiro, né, que a mobilidade urbana, ela é um direito e não uma mercadoria. E, infelizmente, nós temos uma cultura de que desenvolvimento urbano está associado a uma conquista do automóvel. Eu diria que o principal problema do engarrafamento nas nossas cidades é a ausência de planejamento nas cidades. As nossas cidades não foram planejadas. Nós não vivenciamos uma política urbanizadora nas nossas cidades. Nós vivenciamos, pelo contrário, uma política de desruralização. Ou seja, não foi pensado como planejar cidades, como expandi-las, como melhor desenvolvê-las. E se a gente for para a legislação, né, nós temos uma política nacional de desenvolvimento urbano, nós temos uma política de mobilidade urbana. A Lei 12.587, ela é a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ela vai colocar a mobilidade urbana como um instrumento para desenvolvimento urbano das cidades. Mais do que se deslocar, mobilidade urbana é desenvolver cidades. Então, quando você fala em engarrafamentos, a principal causa é sim a ausência do planejamento. A mobilidade ela tem que ser pensada para que as cidades se desenvolvam, para que as cidades possam crescer, para que todos tenham acesso à cidade. Ter acesso à cidade é mais do que chegar ao centro da cidade. Ter acesso à cidade é ter acesso à educação, é ter acesso à saúde, é ter acesso à renda, né? E eu só consigo ter acesso a esses equipamentos que estão na cidade quando eu tenho uma infraestrutura viária, quando eu tenho uma mobilidade capaz de conectar essas situações. É claro, o nosso mundo está bastante globalizado, né? Nós tivemos o advento da internet a partir dos anos 80 e com essa globalização se pensou muito na compressão espaço-tempo. Se achava, sabe, que essa compressão do espaço-tempo iria fazer as coisas chegar mais rápido. E, de fato, isso acontece. Tem alguns acontecimentos fora do nosso país que, em segundos, nós já estamos sabendo do que se trata. Porém, essa compressão espaço-tempo não se dá para tudo. Quando nós compramos uma mercadoria no site, ela vai ter que ser deslocada. Mesmo que você compre em outro país, né, ela será deslocada por uma via até chegar onde você está. Então, a mobilidade urbana ela não se trata apenas do direito das pessoas de ir e vir, mas também da mobilidade, das mercadorias, das cargas, né? E também da questão de acesso à infraestrutura, acesso à educação e acesso a lazer. Bom, então a gente vê que é uma causa que está lá atrás, quando foi começando tudo, esse problema estrutural da cidade, né? Mas quando isso verdadeiramente virou um problema? Veja, no caso do Brasil, a indústria automobilística, ela chega no Brasil por volta da década de 50, com Juscelino Kubitschek. Né? A gente pode pegar também a inauguração da cidade de Brasília, que era uma cidade onde tinha as grandes vias, né? A via voltada exclusivamente para o automóvel. Então, essa indústria automobilística, ela tem, eu diria que esse problema do engarrafamento, ele é recente, se nós contarmos a partir do surgimento da indústria automobilística no Brasil. Daria aí da década de 50 até hoje, daríamos uns 70 anos aproximadamente. Então, é um problema recente, mas é um problema que tem aparecido consequências novas. Nós temos o planeta Terra sofrendo com tudo isso.
Por exemplo, os automóveis, os veículos de passeio, eles são responsáveis por 72% dos gases do efeito estufa. Então nós temos que pensar que esse problema dos engarrafamentos, eles vão para além de passar horas no trânsito. Se trata também do desenvolvimento do nosso planeta, né? Da continuidade do nosso planeta. E quantas pessoas têm adoecido com isso? Nós temos pessoas com ansiedade, com estresse. Nós temos pessoas que sofrem por conta de passar horas nesse engarrafamento. Então, pensar que esse problema, ele é recente, sim, e ele merece uma atenção. Eu diria que a atenção está na questão do planejamento das cidades. As nossas cidades, elas têm um plano diretor, não é? O plano diretor é você pensar a cidade ao longo de 10 anos. A grande questão é que, infelizmente, os planos diretores estão desassociados do plano de mobilidade urbana. Muitas vezes se faz o plano diretor das cidades, mas ele não dialoga com o plano de mobilidade urbana. E aí, essa ausência de diálogo faz com que a mobilidade acabe sendo algo difícil para o cidadão ter acesso à cidade, ter acesso à educação, acesso à renda. Muito legal, porque a gente vê a importância do assunto quando a gente começa falando de um simples engarrafamento e termina falando de qualidade de vida, de como isso reflete na vida das pessoas e como isso pode ser abordado também na redação. E aí, professora, como que a gente pode colocar esse tema na redação? É um tema muito pertinente, na verdade, é um tema muito possível, tem se discutido muito também, na verdade, a nossa escolha pelos temas tem uma relação com essa questão da discussão do mundo atual, né? Só que a gente percebe que quando ele coloca a questão da mobilidade como sendo essa desorganização, a gente nota que é o crescimento desorganizado. E a gente tem desde a primeira Revolução Industrial até a situação atual, que é uma Revolução Industrial 4.0, essa geração 4.0, a gente nota que desde a Revolução Industrial, quando as pessoas começaram de verdade a poder se deslocar para as cidades, numa tentativa de trabalhar com o processo de maquinização, elas terminaram mudando a forma de se comportar. Então a gente tem do século XVIII para cá, uma geração no mundo todo, não é uma questão Brasil, mas no mundo todo, pessoas que, por necessidade de trabalho, a possibilidade de serem substituídas pela máquina, por exemplo, tem feito com que elas começassem a se organizar de outra forma, certo? Quando a gente analisa o contexto Brasil comparado à Europa, a gente percebe que, na Europa, por exemplo, os problemas são muito parecidos com os nossos, em alguns lugares. Por exemplo, na França, a desorganização de Paris, no sentido de desorganização de trânsito, só que disponibiliza de modais de transporte que permitem ao cidadão que ele consiga de fato se locomover. Mas de fato o trânsito é desorganizado porque é a capital do país que mais recebe turistas no mundo inteiro. Mas quando a gente analisa um outro perfil muito próximo a Paris, a gente analisa Lisboa. Vamos tentar trazer essas realidades para não imaginar como sendo um problema só nosso. Porque nós temos essa desorganização instaurada, mas muitos países desenvolvidos também têm, porque foram revoluções muito bruscas e que aconteceram de um pouco tempo, de certa forma, para cá. Imagine que, ao mesmo tempo em que já estávamos passando por uma primeira revolução industrial, o Brasil não tinha se tornado independente. O Brasil ainda era colônia de Portugal, por exemplo. Em 1755, teve o terremoto em Lisboa, que veio seguido de uma tsunami que gerou um terremoto e acabou com a parte enorme da cidade. Caótica cidade, mas que tentava crescer, certo? O rei sai da questão e entra o Marquês de Pombal tentando redesenhar a cidade. 1755, antes da Revolução Industrial, da primeira revolução. Tá. O Marquês de Pombal planeja a cidade, desenha um corajoso, um visionário, na minha opinião. O Marquês tem um monte de coisa ruim que ele fez, inclusive no sentido de exploração nossa, mas a parte boa presa a ser vista. Ele era um visionário, ele era um urbanista sem ser direcionado como sendo urbanista, e ele desenha Lisboa. E o modelo Lisboa, que é o modelo que nós conhecemos hoje, ele foi organizado para que as pessoas pudessem usufruir da cidade, já que aquele rei tinha fugido.
Então, o desenho que nós temos de Lisboa, desde a Praça do Comércio, aí o pessoal que está em casa vai para o Google, coloca lá Praça do Comércio Lisboa, até um ponto bem grande da cidade, que é onde está a estátua do Marquês de Pombal, depois tem Camões lá na frente. Toda aquela parte foi completamente destruída por causa desse terremoto e redesenhado. Século XVIII. Então, quando eu redesenho, eu preparo para o crescimento. E a gente nota que hoje, Lisboa é uma das cidades, uma das capitais que mais recebe visitantes do mundo e não tem um trânsito caótico por essa organização nesse redesenho do século XVIII. Paris seguiu uma tentativa de copiar Lisboa. Só que no final do século XIX, por causa da construção da Torre Eiffel, Paris começa a ser muito visitada. Então a gente tem uma desorganização que termina gerando uma situação caótica, mesmo sendo um país hoje tratado como desenvolvido, que é a França. Joia. Trazendo para o Brasil, além de alguns problemas ligados à falta de modais de transporte, à falta de educação no trânsito, a gente tem um grande agravante, que é a falta de Eu acho, então, que agora a gente já pode entrar para aquele minuto, redação nota 1000. O que é que não pode faltar nessa redação? Em se tratando do tema mobilidade, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou colocar como proposta de intervenção. Por exemplo, eu não discuti modais de transporte durante o texto. E aí, do nada, lá no final eu acho que é preciso construir ciclovias para que essas pessoas escolham a bicicleta. Se eu não organizo a cidade para receber a bicicleta, eu vou ter um fenômeno que eu vejo acontecer em Amsterdã, por exemplo. A ideia da retirada dos carros e da bicicleta como modal gerou um caos invertido em Amsterdã, que é exatamente, a gente até chama, e se for colocar isso na redação, cuidado, a bicicletarização do processo, que torna tudo completamente caótico. Um grande centro que tem percebido a situação do caos, da desorganização, é São Paulo, com a questão dos patinetes, por exemplo. Então, eu tenho que organizar a cidade e não posso jogá-la na proposta algo de modal de transporte de que eu não tenha falado durante o texto. Então, gente, foca no que vai ser discutido para a proposta ter relação com o que você colocou durante o texto. Então, a dica para uma boa conclusão está em a pessoa entender que ela tem que trazer uma ação que pode ser efetivada, o agente, ou seja, quem é capaz de executar a ação, o meio ou o modo, como isso vai acontecer e o objetivo. São elementos chamados de válidos, são elementos válidos, eles são obrigatórios. Só que não basta jogar na proposta de intervenção, eu ainda tenho que detalhar. Por exemplo, se eu vou propor uma ação, eu tenho que dizer por que essa ação vai se efetivar. Se eu vou dizer por meio de quê, eu tenho que dar exemplo desse por meio de quê. Se eu vou dizer que é fundamental que algum tipo de poder da esfera federal, estadual ou municipal interfira, eu tenho que dizer qual é a função desse agente. Então, é preciso se organizar para não somente jogar uma proposta de intervenção. E eu bato muito nessa tecla porque já é o período, o momento do texto em que o aluno está muito cansado. Então, ele está cansado, ele acha que já deu o melhor na introdução, no desenvolvimento, e ele joga a conclusão, que tem sido hoje elemento muito avaliado e muito cobrado pela prova. Então, fica a dica, vale a pena ter cuidado. E eu também tenho uma ótima solução para você que quer fugir do trânsito. É só se inscrever nos cursos à distância da Uninasal. Você pode estudar pelo celular, pelo tablet, pelo computador e o melhor, no final do curso, você conquista um diploma reconhecido pelo MEC. Quer saber mais? É só acessar o link que está aparecendo aqui na tela para você. Obrigada, professor Ivan Marques, pela participação. Obrigada, professora Fernanda, mais uma vez aqui com a gente. E semana que vem a gente se vê. Até lá!